6 horas. As notícias com Carlos Pedro. Jornal das 6 na Rádio Observador, a começar com destaque para as alterações à Lei do Trabalho. André Ventura define a reforma laboral proposta pelo Governo como escravatura moderna. Em entrevista à CNN Portugal ontem à noite, o líder do Chega garante que é contra as alterações à Lei laboral. Porquê que o Chega é contra esta reforma laboral? Porque isto é a escravatura moderna. Isto é querer tornar as pessoas escravas, supostamente ao abrigo de uma ideia de produtividade, de direito. Também temos uma facilitação de despedimentos que não é aceitável. Também temos uma facilitação do outsourcing, muito para lá do que o Passo Coelho até fez. Isto não é aceitável. Isto é escravatura. Ser de direita não é aceitar a escravatura. André Ventura, que garante que vai mesmo insistir na diminuição da idade da reforma. Já sobre as críticas de Pedro Passos Coelho à falta de reformas estruturais do executivo de Luís Montenegro, André Ventura afirma que o antigo primeiro-ministro está certo em quase tudo o que diz. Eu acho que o Dr. Pedro Passos Coelho, é muito útil, quer à direita, quer à esquerda, quer ao centro. É útil porque pensa por ele próprio e tem pensamento político. E nós hoje precisamos de atores que têm pensamento político. E isto aplica-se, quer gostem do que o Chega propõe, quer não gostem do que o Chega propõe. Portanto, acho que isso é positivo. 2. Acho que Pedro Passos Coelho tem muita razão, diria talvez 85%, na minha perspectiva, não tem em 15%. E, portanto, isso faz dele um bom ex-político, neste caso, porque é alguém que, para além de pensar pela cabeça dele, consegue apontar 3 ou 4 coisas importantes, como a falta de reformismo do governo. Alguns dos destaques da entrevista de ontem à noite do líder do Chega, André Ventura, à CNN Portugal. Seguimos nesta altura com a manchete do Observador. O enfermeiro diretor da ULS do Alentejo Central é acusado de seguir um padrão de gestão baseado no medo e já foi alvo de 15 queixas. Trata-se de Emanuel Boieiro. A unidade hospitalar que pertence ao Hospital de Évora confirma ao Observador a recepção das queixas. Também a Ordem dos Enfermeiros está a investigar o caso, ao contrário ainda da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. A IGA está a analisar para já o conteúdo das queixas. Uma das queixas, a mais extensa, remonta ao final de março. Foi feita por um grupo de enfermeiros que denuncia uma postura continuada de comportamentos que levaram à criação de um ambiente intimidatório e de ameaça direta. Os enfermeiros queixosos denunciam também uma linguagem desumanizada e humilhante utilizada por Emanuel Boieiro, que é acusado também de intrusão na vida privada através de contactos fora do horário de trabalho. Estes episódios terão começado por volta de outubro de 2023, quando Emanuel Boieiro deixou o cargo de presidente do Sindicato Nacional dos Enfermeiros para assumir o cargo de enfermeiro-diretor da ULS do Alentejo Central. Este é um artigo assinado pelo jornalista Tiago Queiro e que faz a esta hora manchete no site do Observador. Destaque para as cerimónias de Fátima. Milhares de fiéis encheram ontem o Santuário de Fátima. Voltam hoje a fazer o mesmo, mas sobre ontem, antes do início das cerimónias, o bispo de Leiria Fátima criticou a demora no apoio às populações mais afetadas pela depressão Christine. José Ornelas alerta para um excesso de burocracia que acaba por causar constrangimentos na resolução de problemas. A reparação estrutural e a ajuda que as pessoas e as famílias e as estruturas locais precisam, isso tem vindo a ser lento. Deve-se também, acho, à morosidade de processos que foram criados e que não ajudam. Sei de instituições que já têm o provimento das verbas necessárias, mas que depois embatem com outras regras que não permitem que se chegue ao coisa. Estou a falar de casos concretos. E isto é generalizado. O bispo de Leiria Fátima, a zona do país mais afetada pelas tempestades, alerta ainda que os processos para a distribuição dos apoios têm de ser mais claros. Nós precisamos de um sistema bastante mais claro e mais efetivo para chegar às pessoas e às suas necessidades. Algo já foi feito, mas há processos que fazem as pessoas perder a paciência também, não só a paciência.
José Ornelas, bispo de Leiria Fátima, considera ainda que as empresas da região têm feito um esforço grande para evitar o pior que se temia, que era um desemprego generalizado. São palavras de José Ornelas ainda ontem na homilia depois da procissão das velas. O patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, falou num mundo ferido pela guerra e pediu paz no coração. O primeiro-ministro Luís Montenegro esteve no Santuário de Fátima. A caminho de Pequim, Donald Trump vai reunir-se com Xi Jinping. A guerra no Médio Oriente é um assunto que vai estar em cima da mesa, mas Donald Trump não quer a ajuda da China. Também as relações comerciais entre os dois países vão marcar o encontro entre Xi e Trump numa reunião, num encontro que o presidente norte-americano promete que será positivo. Eu não acho que precisamos de ajuda nenhuma com o Irão. Nós vamos ganhar de uma maneira ou de outra. Vamos ganhar de forma pacífica ou não. A força marítima deles desapareceu. A força aérea deles desapareceu. Todos os elementos da máquina de guerra deles desapareceu. Nós vamos vencer. Com as expectativas elevadas para a visita a Pequim, o líder dos Estados Unidos defende ainda que o presidente chinês é um bom amigo. Donald Trump em declarações aos jornalistas antes de partir rumo à China. E apesar de se manter baixo o risco de propagação do hantavirus, a Organização Mundial da Saúde admite que a situação pode mudar. A OMS pede que os países sigam as orientações dadas e afirma que o trabalho ainda não terminou com o repatriamento dos passageiros do cruzeiro MV Ondios. O El Mundo adianta que o diretor-geral do OMS, Tedros Ghebreyesus, alerta para a possibilidade de surgirem mais casos de contágio. O responsável considera que não há indícios de que estejamos perante o início de um surto de maior magnitude, como foi a Covid-19, mas lembra que a situação pode alterar. Chegou ontem a Portugal um grupo de famílias que foram vítimas da guerra na Ucrânia. Foram recebidos pela Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, uma iniciativa que decorre no âmbito de um projeto promovido pelo Ministério da Defesa e pelos veteranos de guerra na Ucrânia. O objetivo, Marta Caramelo Nobre, é apoiar as famílias de militares e vítimas da guerra. E não é a primeira vez que Portugal acolhe mães e crianças ucranianas em programas semelhantes. Desta feita, 18 crianças e 14 mulheres, na maioria dos casos viúvas, da região de Dnipro, uma das mais fustigadas pela guerra. Durante 2 semanas vão ficar a residir num centro de reabilitação em Santarém. Vão ter acesso a acompanhamento psicológico, fisioterapia e atividades lúdicas e culturais num programa orientado para a recuperação emocional. A ministra Margarida Balseiro Lopes sublinha a importância do apoio a este tipo de iniciativas. A verdade é que estas pessoas chegam a Portugal e conseguem dormir 2 semanas sem o som de sirenes ou sem necessidade de irem para abrigos. E esta tranquilidade, esta hospitalidade que o povo português obviamente também é muito nosso, esta sensação de paz que conseguem ter nestas 2 semanas. E chegam mais grupos antes do verão, diz a embaixadora da Associação dos Refugiados Ucranianos em Portugal, Teresa Leal Correia. Temos expectativa não só de um terceiro grupo de senhoras e crianças, como de militares. Para estas famílias, a viagem representa mais do que uma deslocação humanitária. É uma pausa num possível percurso marcado pela perda, pela incerteza e pela violência de uma guerra que continua a deixar marcas na sociedade ucraniana. Um trabalho da repórter Marta Caramelo Nobre, que esteve a acompanhar a chegada das famílias ucranianas marcadas pela guerra ao aeroporto de Lisboa. Fica por aqui este jornal. A informação regressa às 6h30, antena da Rádio Observador. Antes disso, já a seguir, a Teresa Freire dá-nos os destaques da imprensa nacional e internacional. Até já.